Olá! Já parou para pensar se a chave para a vida eterna não fosse apenas a fé, mas sim um conhecimento muito específico sobre a identidade de Deus? Hoje vamos explorar uma análise que vai fundo em uma das questões mais centrais da teologia. Afinal, quem é o único Deus verdadeiro? E como a resposta para essa pergunta, segundo o material que a gente vai ver, redefine todo o caminho para a salvação. E o ponto de partida é justamente este. De acordo com essa análise, tudo gira em torno desse versículo. Ele não é só uma passagem qualquer, ele é a tese central. A ideia de que a vida eterna não é uma recompensa, mas sim um conhecimento. O conhecimento de quem é Deus e de quem é Jesus Cristo. Tá, então qual é a crença central que nasce a partir daí? É a ideia de uma unidade divina, assim, bem clara e direta. Um Deus e um Senhor. Vamos ver como isso se desenrola. Essa ideia se baseia em passagens como a de 1 Coríntios 8,6. Agora, o que é fascinante aqui é a distinção clara que o texto faz. O Pai é a origem de tudo, a fonte. Jesus Cristo, ele é o agente, o canal através do qual tudo existe. É uma relação de fonte e canal, percebe? Não de identidade. Só que essa visão não está sozinha no mundo. Para a gente entender bem, a gente precisa comparar ela com duas outras doutrinas cristãs muito conhecidas. Na verdade, ela se define justamente por ser diferente delas. De um lado da disputa, a gente tem o trinitarianismo. Essa é a crença bem conhecida de que Deus é uma única essência, mas que existe como três pessoas distintas, coiguais e coeternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do outro lado está a doutrina da unicidade, também chamada de sabelianismo. Aqui, a ideia é totalmente diferente. Não são três pessoas, mas uma única pessoa divina, Jesus, que simplesmente se manifesta de formas diferentes, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. E esse quadro aqui resume a diferença de um jeito perfeito, né? Unicidade, uma pessoa com vários papéis. Trinitarianismo, três pessoas em uma só essência. A perspectiva que a gente está explorando hoje, no entanto, rejeita as duas e propõe um terceiro caminho. Então, como essa análise defende o seu ponto? Primeiro, ela foca em desafiar a doutrina da unicidade, apontando o que ela considera serem paradoxos lógicos dentro da própria Bíblia. A primeira grande questão levantada é sobre o momento da crucificação. Pensa bem, se Jesus e o Pai são a mesma e única pessoa, com quem Jesus estava falando no seu último suspiro? É uma pergunta que busca expor uma inconsistência bem no âmago da questão. E a resposta bíblica parece criar um verdadeiro nó para a visão da unicidade. As palavras de Jesus sugerem uma pessoa entregando seu espírito para outra. O argumento aqui é que se eles fossem a mesmíssima pessoa, essa entrega não faria sentido nenhum. O próximo desafio vem de um princípio legal. Para um testemunho ser considerado verdade, são necessárias duas testemunhas. O interessante é que o próprio Jesus parece usar essa regra para falar de si mesmo. O ponto crucial aqui é a matemática simples. Jesus se conta como uma testemunha e o Pai como a segunda. O argumento é que isso só funciona se forem duas pessoas distintas. Senão, seria uma única testemunha tentando se passar por duas, o que, na prática, invalidaria o próprio testemunho. Depois de questionar a unicidade, a análise começa a construir o seu próprio caso, focando em momentos-chave da Bíblia que mostrariam uma distinção bem clara entre o Pai e o Filho. Um dos momentos mais importantes que essa análise destaca é quando Jesus pergunta aos discípulos quem eles acham que ele é. A resposta de Pedro é vista como uma revelação divina que veio direto do céu sobre a verdadeira identidade de Cristo. A análise aqui foca em duas coisas. Primeiro, a resposta de Pedro é o Filho do Deus vivo, e não o próprio Deus vivo. Segundo, Jesus afirma que essa revelação veio diretamente do meu Pai. Isso cria uma dinâmica de duas pessoas distintas, uma que revela e a outra sobre quem a verdade é revelada. E as evidências segundo essa linha de raciocínio continuam aparecendo. A gente tem a voz do Pai no batismo de Jesus, o próprio Cristo já ressuscitado chamando o Pai de meu Deus, e lá em Apocalipse, mesmo em toda a sua glória, Jesus consistentemente se refere ao Pai como meu Deus. Cada exemplo é usado para construir um caso de hierarquia e principalmente de distinção. Isso tudo nos leva ao que essa análise apresenta como seu argumento mais forte. Um argumento que desafia não só a unicidade, mas também a ideia trinitária de pessoas coiguais. É uma visão do fim dos tempos que redefine completamente a relação entre o Pai e o Filho.
A passagem de 1 Coríntios 15 descreve uma sequência de eventos. Cristo reina, vence todos os inimigos, e então, o que acontece? Ele entrega o reino ao Pai, e o passo final é o mais impactante para este argumento. O próprio Filho se sujeita àquele que colocou tudo debaixo dos seus pés. E por que tudo isso? Qual o propósito final? De acordo com essa leitura, é para que Deus, o Pai, seja a autoridade suprema e final sobre toda a criação. Essa sujeição do Filho não é vista como uma diminuição, mas sim como o cumprimento perfeito do plano divino. Ok, mas fica uma pergunta no ar. Se o Pai é o único Deus e Jesus é seu Filho, onde é que o Espírito Santo se encaixa nesse modelo? Nessa visão, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Ele é a força ativa de Deus, o seu poder em ação. É o meio pelo qual a presença de Deus e de Cristo habita nos fiéis, mas não é uma entidade consciente por si só. O argumento aqui se apoia num detalhe da linguagem, que pode parecer pequeno, mas que é crucial. A passagem fala da comunhão do Espírito Santo, e não com o Espírito Santo. A interpretação é de que se tem comunhão através do poder de Deus, e não um relacionamento com uma terceira pessoa divina. E com isso, a gente fecha o círculo. Todos os argumentos que vimos, o questionamento da unicidade, as provas da distinção entre Pai e Filho, a sujeição final de Cristo e a natureza do Espírito Santo, tudo isso converge para a tese inicial de João 17,3. Para essa perspectiva, a vida eterna está totalmente ligada a esse entendimento específico da divindade. Isso nos deixa com uma reflexão final, e ela é bem profunda. A análise que vimos hoje não é só um debate teológico abstrato. Ela coloca a própria definição de Deus como uma condição para a vida eterna. A questão que fica é: se a salvação depende de um conhecimento correto, quais são as implicações reais de cada uma dessas doutrinas? Uma pergunta que, sem dúvida, mexe com a jornada da fé de muita gente.